Há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença. Estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Olá, meu nome é Fernando Brum Batista, trabalho aqui em Foz do Iguaçu como médico psiquiatra da infância e adolescência e também trabalho na Associação Médico Espírita de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Nossa querida Casa Chico Xavier, aí de São Lourenço do Sul, nos fez o convite para que a gente possa falar sobre suicídio na infância e adolescência com uma visão espírita. Então eu gostaria de convidar a todos para nós fazermos a nossa oração inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que a luz e o amparo da espiritualidade amiga possa nos guiar, intuir e amparar durante esse aprendizado. Que assim seja. Então, dentro do suicídio na infância e adolescência, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente conversar junto, referente à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre os adolescentes. Então, hoje em dia, a depressão ela é uma doença incapacitante não só em adultos, mas em adolescentes também, inclusive crianças. O suicídio ele já é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então vejamos o quanto o suicídio já impacta na vida de adolescentes de 15 a 19 anos, sendo a terceira causa de morte nessa faixa etária. As consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se estende à idade adulta, prejudicando física e mentalmente e limitando futuras oportunidades. Então, quando a gente não intervém precocemente na criança, no adolescente, vai haver prejuízos lá no futuro dessas crianças e desses adolescentes. No Brasil, alguns dados do mapa da violência organizado pelo Ministério da Saúde mostram que de 2002 até 2012, o número de suicídio entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos aumentou 40%.
Então, de 2002 a 2012, houve um aumento de 40% no número de suicídios na faixa etária de 10 a 14 anos, o que é uma quantidade considerável. Existe um tabu em torno do suicídio, em que se acredita na crença de que a criança, devido à sua imaturidade cognitiva, não se envolve em atos suicidas. Então há uma crença de que criança não comete suicídio. Realmente uma porcentagem bem mais baixa do que os adolescentes, mas sim, crianças também cometem suicídio. Uma evidência obtida por estudos internacionais de que a criança tem consciência, né, do desejo de morrer, o que exige cuidados para promover o seu bem-estar e sua saúde psíquica. Então a criança tem sim o desejo às vezes de tirar a própria vida, o desejo de morrer, né, e é importante a gente cuidar da saúde mental desses pequenos. A tendência das taxas de mortalidade geral por suicídio em adolescentes brasileiros entre 1997 e 2016 foi crescente, assim como para o sexo masculino, as faixas etárias de 10 a 14 e de 15 a 19 anos. Então a mortalidade por suicídio ela só vem crescendo, de 1997 até 2016, por exemplo, aqui nesse estudo, sobretudo nas faixas etárias de 10 a 14 e de 15 a 19 anos. Agora a gente vai falar de alguns mitos em relação ao suicídio na infância e adolescência. Alguns dos mitos. Quem quer se matar não avisa. Isso é um mito, no sentido de que quem quer se matar realmente avisa. Há vários relatos de crianças, de adolescentes que cometeram suicídio, que verbalizaram isso para os familiares, verbalizaram isso para amigos, e às vezes não foi dado a devida atenção, o devido cuidado. Um outro mito que é muito comum: um suicida quer realmente morrer? Será que um suicida ele quer realmente morrer? Na verdade, um suicida, seja ele adulto, criança ou adolescente, na verdade ele quer aliviar uma dor da alma, uma dor muito grande. Na verdade, às vezes o intuito nem é morrer. Às vezes o intuito maior é aliviar a dor. E às vezes a morte é vista como a única opção de aliviar aquela dor que aquela criança, que aquele adolescente está sentindo naquele momento. Um outro mito: suicídio é covardia ou coragem? Suicídio não é nem covardia e nem coragem. O suicídio é um ato de desespero extremo, que, como a gente falou anteriormente, para tentar aliviar uma dor da alma, uma dor insuportável, que aquela criança, que aquele adolescente vai acreditar que através do fato de tirar a vida vai conseguir aliviar. Outro mito muito comum é: o suicida tem que estar deprimido? Nem sempre. Nem sempre a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto precisam estar deprimidos para cometer o suicídio. Muitas vezes as tentativas de suicídio são feitas no impulso, às vezes atitude impulsiva e sem pensar, por mais que às vezes não tenha depressão de base. Agora a gente vai falar também de algumas verdades sobre o suicídio, né, na infância e adolescência. 80% avisam que vão cometer o ato, avisam que vão tirar a vida. Então sempre comentam com algum familiar, comentam com algum colega de sala de aula, comentam com algum amigo, com algum vizinho. E é preciso que a escola, professores, amigos que perceberem isso, né, tomem a atitude correta perante aquela afirmação e não achar que aquilo ele está brincando. O suicídio, uma outra verdade: o suicida ele não quer morrer, e sim parar de sofrer. Foi aquilo que a gente falou antes. O suicida ele quer aliviar um sofrimento muito grande que ele está vivenciando. E às vezes para ele a única forma de aliviar aquilo é tirar a própria vida. Uma outra verdade
O suicídio é visto como uma solução. Muitas vezes essas pessoas, esses adolescentes, as crianças que estão sentindo uma dor psicológica, uma dor na alma muito forte, às vezes eles enxergam realmente o suicídio como a única saída, como a única solução. Um dado aqui da Organização Mundial da Saúde, da OMS, é que infelizmente apenas 25% dos estudantes contarão a um adulto se um amigo tiver ideações suicidas. Então apenas 25% dos colegas de aula vão relatar para um adulto se aquele amiguinho, se aquela amiguinha está com ideação suicida, né? Ou referiu ideação suicida. Então essa informação ainda chega pouco aos professores, aos pais e aos familiares. E quando chega, às vezes pode ser que não seja tão valorizada assim. A Organização Mundial da Saúde também ela refere que os suicídios resultam de uma complexa interação de fatores biológicos, fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores sociológicos, fatores culturais, né, e ambientais. Ambientais no sentido do ambiente de que aquela criança, que aquele adolescente vive, né? Se tem algum conflito em casa, se tem algum conflito familiar. Então, são vários fatores que vão contribuir para a questão do suicídio. Alguns dos problemas subjacentes mais comuns no suicídio é a depressão. O mais comum, aliás. A depressão na infância e adolescência, ela é caracterizada por períodos de tristeza extrema, tristeza que pode às vezes levar duas ou mais semanas, né? Aquela criança triste, não quer brincar, não quer sair do quarto, o adolescente, por exemplo, não quer sair do quarto. Por vezes, a depressão ela não se manifesta só com tristeza. Às vezes, pode ser que não haja a tristeza, mas haja, por exemplo, a irritabilidade. Então, aquela criança, aquele adolescente fica mais irritado que o normal, explode por pouca coisa, né? Um outro sintoma também muito característico além da irritabilidade, da tristeza, que podem estar ou não juntas, a falta de ânimo geral para fazer as coisas, que nem eu falei, uma falta de ânimo de fazer as coisas que gosta, como brincar, jogar bola, a criança fica jururu, você não sente vontade de sair do quarto, né? E além disso, pode haver alterações do sono também. Aquela criança, aquele adolescente não vai conseguir dormir direito, vai virar a noite em claro muitas vezes, ou vai dormir demais, né, durante a noite, durante o dia. Pode haver alterações do apetite, pode aumentar demais o apetite, com isso pode até haver ganho de peso, ou pode diminuir muito o apetite, inclusive aquela criança ou adolescente, inclusive perder peso, né? Então, esses são os principais sinais, assim, dos sintomas da depressão. Uma coisa que é muito comum também, junto à ideação suicida em crianças e adolescentes, é o abuso de álcool ou drogas, né? Seja ela o crack, a maconha, a cocaína, né? As drogas, elas estão intimamente também relacionadas com a questão do suicídio na infância e adolescência. Outro problema comum nessa questão do suicídio é crianças e adolescentes com pouco controle dos impulsos. Crianças e adolescentes com transtorno opositor desafiante, transtornos de conduta, né? Tudo isso vai contribuir também. Há uma grande questão sobre se deve perguntar diretamente para a criança e para o adolescente se ele está pensando em suicídio. E sim, deve se perguntar sim. Na verdade, quando se pergunta, isso não só mostra o interesse da parte da pessoa sobre aquele sentimento que aquela criança, que aquele adolescente está sentindo, mas isso em nenhum momento vai estimular o suicídio. Pelo contrário, vai fazer com que aquela criança e adolescente consiga falar com alguém sobre isso. Isso por si só já é terapêutico, ele conseguir verbalizar isso para alguém, seja um amigo, um familiar, um vizinho, um professor,
né? E aí, claro, ele verbalizando isso, fazer as intervenções adequadas. Perguntar, por exemplo, você já pensou em tirar sua vida? Isso já passou pela sua cabeça? E esperar a resposta, né? Ou outra pergunta, o que você já chegou a pensar em fazer? Né? E esperar para ver o que ele fala, né? Provavelmente ele vai contar aquilo que passou pela mente, né? E de certa forma, contando, o que a gente aconselha é que você como amigo, como amiga dessa pessoa, né, aconselhe a buscar a ajuda adequada. Então, algumas ações que podem ajudar a reduzir o risco de suicídio. Obter assistência eficaz para o tratamento dos distúrbios mentais, físicos ou relacionados ao uso de substâncias. Poder ter um acesso fácil aos serviços de saúde mental. Obter o apoio da família e da comunidade, isso é muito importante, o apoio da família, né? Que a família não menospreze essas palavras da criança, do adolescente, que leve a sério isso. Aprender maneiras de resolver conflitos de modo pacífico, limitar o acesso a conteúdo relacionado ao suicídio na mídia. Muitos jovens, por exemplo, que estão com ideação suicida, entram em grupos de WhatsApp, por exemplo. Isso já foi um caso de uma paciente, vários pacientes eu já vi acontecer isso, deles entrarem em grupos de WhatsApp, né, de jovens, de adolescentes, pré-adolescentes que estão pensando com ideações suicidas, que estão com processos depressivos. E esses grupos de WhatsApp muitas vezes não são saudáveis, não são terapêuticos, porque todos que estão ali estão precisando de ajuda e não estão em condições de proporcionar ajuda a aquelas outras adolescentes que ali se encontram naquele grupo. Então, ocorre um mecanismo de retroalimentação em que um retroalimenta o problema do outro e um puxa o outro cada vez mais para baixo. Então, a primeira coisa que a gente aconselha é sair desses grupos de adolescentes ou de crianças, né, que estão passando por processos de depressão ou com ideação suicida. Ter crenças culturais e religiosas que desencorajam o suicídio, isso é muito importante. A religião, né, a espiritualidade em si, né, isso ajuda muito a prevenir a questão do suicídio. É muito importante também procurar a unidade básica de saúde, no momento que um adolescente, que uma criança verbalizar que está pensando em tirar a própria vida, buscar o posto de saúde, buscar o médico clínico geral, buscar o psicólogo do posto de saúde, o enfermeiro, ou o próprio agente comunitário de saúde, conversar com eles, explicar o que está acontecendo e, o quanto antes, buscar ajuda médica, principalmente no posto de saúde. O próprio médico clínico pode avaliar e, se achar necessário, ele vai encaminhar para o serviço especializado adequado. Ou pode até, quem sabe, tratar ali mesmo. Também outro local que pode ser procurado é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPS Infantil aí da cidade, né? O CAPS Infantil ele é portas abertas, então a pessoa que percebeu algum amigo, alguma amiga na escola, né, ou na família, seja criança ou adolescente, procure o CAPS Infantil da cidade, né? Vá até lá, converse, você vai passar por um acolhimento, os profissionais lá do CAPS vão acolher, vão tentar entender o que está acontecendo, né? E encaminhar para a ajuda médica, para o auxílio necessário, médico, psicológico e psiquiátrico, né? Sobre a visão da doutrina espírita sobre o suicídio, a criança ela é um espírito reencarnado. A doutrina espírita ela nos mostra e nos traz isso, que a criança ela é um espírito reencarnado, ela é um espírito milenar que traz uma bagagem milenar consigo. E embora esteja num corpo pequenino, bonitinho, com aqueles olhinhos, aquela boquinha, né, aquela criança gordinha, bonitinha,
ela traz toda uma carga de vivências, de aprendizados, e já manifesta na tenra idade indícios e traços daquelas velhas e antigas personalidades. Basta olhar que como uma criança é diferente da outra, mesmo entre irmãos. Então, é claro que muitos desses traços de personalidade vão ser atenuados de certa forma, outros vão se expressar de uma forma muito maior, mas quando a criança reencarna nesse seio familiar, ela traz não só essa bagagem milenar com ela, mas aquela família, ela vai ser responsável por ressignificar e reeditar aquela carga de informações, de conflitivas internas e psicológicas que aquele espírito vai trazendo na sua bagagem. Então a criança, o adolescente, ele é como uma planta, uma pequena plantinha que é plantada na terra fértil daquela família, daquele seio familiar, para crescer e frutificar, tal qual uma planta que precisa ser regada com amor, com carinho, com atenção. E a gente sabe que às vezes no mundo corrido de hoje isso às vezes é muito difícil, né? Às vezes a gente sabe que as famílias nem sempre são estruturadas, há muitas questões de conflitivas de várias ordens, mas o mais importante é que, sendo essa família do jeito que for, que essa criança, que esse adolescente consiga receber uma carga de afeto, de carinho, de amor, de cuidado, de amparo, né? Para que esse espírito imortal que está chegando, renascendo nesse seio familiar, possa conseguir reeditar e ressignificar toda aquela carga que ele traz consigo. E Jesus já nos diz, o nosso exemplo e guia da humanidade, conforme os espíritos relataram a Allan Kardec, no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, qual o espírito mais perfeito que já passou por entre a gente? E eles respondem, Jesus. É o nosso modelo mais perfeito e guia mais perfeito. E Jesus nos traz um exemplo muito importante através das crianças, pedindo para que deixem ir até ele as crianças. Ou seja, Jesus, através desse exemplo, nos mostra a importância de termos abertura para com os pequenos, para com os adolescentes. Abertura no sentido de entendermos quais são as suas queixas. Abertura no sentido de que a gente possa escutar as suas dores e valorizar essas dores. Valorizar no sentido de entender o que está acontecendo e buscar a ajuda e o auxílio adequados. Acolher esse sofrimento. Deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim esses espíritos milenares que trazem as suas dores, as suas virtudes e defeitos milenares. Deixai vir a mim esses pequeninos que agora renascem com novas oportunidades, com novas chances de escolhas, e que essa escolha seja sempre a escolha da vida. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecemos a Casa Chico Xavier pelo convite e pedimos, elevamos o nosso pensamento a Jesus nesse momento, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que esse singelo aprendizado que tivemos juntos aqui possamos de alguma forma levar a todos aqueles que nos cercam, para que sejamos úteis a tantos irmãos e irmãs na fase infantil, na fase adolescente e até mesmo adultos, para que consigamos aconselhá-los a escolher pela vida, hoje e sempre. Que assim seja.
Um grande abraço e até mais.